que é importante a palavra? Estudar a palavra, documentar a sua produção e reação nas pessoas. Por que é importante o tema? Porque a palavra é instrumento da alma. Você, quando fala, você documenta a presença da tua alma no relacionamento interpessoal ou no relacionamento público, quando você faz uma inserção com um alcance vertiginoso pela cibernética para milhares de pessoas. Na ação do tempo, lógico. A palavra, ela reveste o pensamento, mas ela também documenta a emoção. E ela coloca a público o seu sentimento. E ela manifesta o grau evolutivo de todas as suas virtudes ou de suas infelicidades. A palavra não tem muito valor porque as pessoas costumam falar o que não pensam. Aquilo que eles dizem, falar por falar, não resolve falar por falar, porque falar por falar são palavras vazias de conteúdo emocional. Quando alguém está na depressão, esta pessoa fala de modo fracionado, como se ele estivesse sentindo um amargor muito grande, uma dificuldade muito grande de falar. Não tem atividade motivacional, ao contrário, amotivacional. Mas, quando você fala para um depressivo, você precisa acordá-lo. E é importante falar-lhe a alma. Não colocar a mão na cabecinha como se aprovasse tudo o que ele fizesse para ele cair mais ainda na sua cama. Não, não é isso. Falar de maneira convincente, equilibrada. Só que tem um estágio interessante. O que acontece quando você fala? O que acontece quando você vê a palavra escrita? O que acontece quando você medita na palavra, pensa na palavra? São momentos diferentes. Falar e ouvir. Quem fala documenta uma expressão. E quem ouve registra uma comunicação. Quem ouve tem um painel muito interessante de recepção de um tom. Esse tom pode ser agressivo, pode ser receptivo, pode ser amigo, pode ser profundo, pode ser emocional, muito emocional, pode ser amoroso, pode ser rancoroso. Portanto, você precisa tomar muito cuidado com o que você fala. Falar tem duas grandes virtudes. Uma virtude, a arte de falar e a ciência de falar. A ciência de falar é conduzir alguma coisa positiva, nobre, superior, que envolva a pessoa em um grau superior de autoestima, autoestima alta, portanto. Quando você fala para menosprezar, aí você realmente entra num painel escuro, negro, pardacento. Porque quando você fala para humilhar, para ofender, para agastar, para agredir, você entra nos porões da sua alma, onde não tem virtude, onde só tem mazela.
E a palavra documenta suas mazelas, suas desditas, suas inseguranças, porque quando a pessoa fica muito agressiva com alguém é porque ele é inseguro. Uma pessoa segura de si, segura dos seus dons, segura das suas realidades, não vai ficar nervoso com ninguém, porque domina a situação. Quem domina a situação não precisa gritar. Tem o domínio da situação. A arte de falar já é diferente da ciência. A arte de falar é aquela qualidade que poucos têm. A arte de falar é você conseguir modular a sua fala conforme a pessoa que está ouvindo. Olha que ciência. É a ciência da empatia, de pensar o que o outro poderia estar pensando. É você sentir o pensamento do outro. É você sentir o que o outro está registrando no seu interior. Portanto, você fala modulando nestas situações para que a sua fala tenha ciência. A ciência produtiva da renovação, a ciência do aconselhamento e ser ouvido, a ciência da advertência, mas com campos fraternais de elevação, a ciência de informar, a ciência de formar. Portanto, ciência e arte. Quando você vê uma pessoa que está nervosa, você tem que conversar com ela sem que ela se irrite, mas se acalme. Se você encontra uma pessoa que está receptiva, então você coloca e modula suas palavras com sinceridade, com verdade, tentando documentar nas palavras o revestimento sadio, são, bom, probo da tua alma. Se você não fizer isso, você não convence a pessoa. Quando a pessoa está receptiva para te ouvir, você tem que colocar, além das palavras, além do que você quer encaminhar, um potencial, um plus, um potencial a mais da tua alma. Aí você consegue realmente convencer. E a pessoa vai ouvir e vai lhe dar razão, porque ela sente a outra verdade que você não fala. É uma verdade invisível, é uma verdade latente, é uma verdade que pulsa nas palavras, que é a força do campo emocional convincente. Esta é a estrutura de quem fala. E a estrutura de quem lê? A estrutura de quem lê a palavra escrita é uma estrutura que atinge no campo mental uma outra área. E esta percepção é você registrar e modular. Ontem eu estava no Dia das Mulheres, o Dia da Mulher, que é um dia de convenção humana, né? Porque o ideal seria que fosse todos os dias. Estava fazendo uma colocação a um grupo lá dos depressivos de Jales e de Fernandópolis sobre as nossas belíssimas diferenças entre mãe e o pai. Carlos Drummond de Andrade tem um poema fantástico em que o pai está assistindo televisão com a mãe, e a mãe, em determinado momento, diz: eu estou cansada, vou dormir. Vai à cozinha, lava as coisas que tem ali, prepara os utensílios para o jantar, para o café da manhã, coloca água para o cachorrinho, rega as plantinhas ali da janela, vai para o escritório, põe um dinheirinho no envelope do filho que tem que pagar alguma coisa lá na escola,
aproveita fazer um cartãozinho para a amiga, dizendo sobre alguma coisa que ela quer dizer. Então ela para, pensa, escreve, alinha o escritório, a cadeira, pega alguma coisa que cai no chão. Depois de muito andar, o pai fala assim: eu pensei que você tivesse já ido dormir. E ela disse: estou indo. Vai no quarto, vê uma camisa do marido sem botão, coloca o botão, né? Abotoa lá, coloca a sua linha, a sua agulha e coloca o botão certinho. Faz o alinhamento de guardar as coisas que estão fora. Vai, passa o creme, se prepara para deitar, faz as suas orações. E quando ele está se preparando, o marido desliga a televisão e vai dormir. A palavra escrita de alguém que comove, que emociona, que faz um engrandecimento fantástico à mulher, uma palavra escrita de Carlos Drummond de Andrade, faz com que nós reflitamos e nos emocionemos. Uma palavra de quem medita. Se você medita, você cresce. Se você medita, você sabe. Você lê um texto e medita. O texto multiplica em 3, 4, 5. Porque você acresce o texto naquilo que você vive e aquilo que você sente, naquilo como que você vê a vida. Portanto, quando você medita, na palavra, você a multiplica por várias vezes. Portanto, eu encerro esta abordagem para dizer que quando você for falar, for escrever, quando você for meditar, e quando você for ouvir, quando você for ouvir uma mensagem, você tem que fazer a seleção bendita. Qual seleção bendita? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Retende o que é bom. O que não é bom fica aqui e daqui nem atravessa. Muito menos penetra na alma. Aquela piada que você ouve, mas você não está ouvindo nada, porque não convém. Quem ouve, seleciona. Portanto, no campo da depressão tem um fator importantíssimo, a palavra, para alimentar a alma caída, fortalecê-la como escora, como o dedo em riste mostrando o caminho, como um lenço amigo para enxugar-lhe as lágrimas, como o doce acalanto de uma mensagem que penetra a sua alma e a faz sentir-se melhor. Use a palavra e você vencerá no mundo, porque a palavra bem estruturada é uma ciência e também uma arte.